clima e as noites chuvosas de tempo frio trazem consequências para a saúde de muitas pessoas. Problemas como a amidalite ficam mais frequentes, principalmente em crianças. Veja a matéria. A mudança no clima e as constantes chuvas têm causado o aumento de casos de algumas doenças em Teresina. E algo que tem aparecido bastante são os casos de amidalites, principalmente em crianças. As amígdalas são pequenas estruturas arredondadas em forma de amêndoa, localizados da parte de trás da boca, ao lado da garganta. Acredita-se que sirvam para ajudar a evitar infecções, produzindo anticorpos. Para entender como surge a amidalite, a gente tem que entender como é que funciona toda a estrutura da amígdala, né? A amígdala é um órgão que fica situado na região da faringe, que tem uma função de proteção do organismo, né? Lá na amígdala, essa estrutura, ela tem uma função imunológica. Essa função imunológica ela produz anticorpos contra alguns agentes externos. Por ser uma área comum da via respiratória, como da via digestiva, como é o caso das amígdalas, então você tem ali uma grande quantidade de patógenos que são introduzidos no nosso organismo. Então é a partir dali que se formam os anticorpos. Mas existe também a infecção dessa região com maior propensão. Do mesmo jeito que ela é uma área adaptada para produzir a nossa defesa, então é uma área também que sofre uma série de agressões. E para sofrer essas agressões, então pode iniciar ali um processo infeccioso. A gente pode dividir em dois grandes grupos das amidalites, né? E também é importante salientar que todo mundo praticamente tem na sua orofaringe, na garganta, na amígdala, são bactérias saprófitas. O que seria isso? São bactérias que vivem ali de maneira que não provoca nenhuma sintomatologia. Entre as mais frequentes existe o Streptococcus viridis. Então, quando ocorre um rearranjo de bactérias nessa região, ou seja, um crescimento de uma bactéria que ela torna-se patógena, então vem toda uma sintomatologia. As amígdalas também são chamadas de tonsilas palatinas e podem ser vistas quando se abre bem a boca. Quando as amígdalas se inflamam, chamamos esta doença de amidalite. Então, assim, a gente divide em dois grandes grupos, a viral e a bacteriana. Então, é muito importante saber que 80 a 90% das infecções e dores de garganta, elas não são bacterianas. Daí a gente vê o uso desnecessário do uso de antibióticos durante 7 a 10 dias. Então, tem que ser uma coisa bem selecionada. Lembrar que só 10% das infecções de garganta são bacterianas. E como é que a gente sabe, vai diferenciar uma viral e bacteriana? O médico, o especialista, às vezes o pediatra também, ele tem um feeling, ou seja, um sentido de ver alguns sintomas que são característicos mais de uma patologia e de outra. Vamos supor, por exemplo, um quadro mais sugestivo de uma infecção bacteriana seria um início abrupto, ou seja, um início rápido da dor de garganta, associado a uma febre muito alta, acima de 38,5, 39 graus, e aumento de gânglios, ou seja, linfonodos submandibulares. Isso é sugestivo. Então, existe a clínica, mas existe também um exame físico, onde a gente consegue ver, às vezes, na amígdala, aquele exudado esbranquiçado, amarelado, cinzento, bacteriano. Então, esse é um quadro mais do lado bacteriano. E vale lembrar que as infecções bacterianas são mais comuns epidemiologicamente em faixas etárias mais altas, a partir dos 4, 6 anos de idade. Na população pediátrica é mais comum a amidalite viral. Já nas amidalites virais, geralmente começa com um quadro de uma infecção respiratória alta, ou seja, sintomas extrafaríngicos, que a gente chama coriza, espirro, dor no corpo, uma febre mais baixa, um início mais insidioso. O gânglio que você tem aumentado no pescoço já é uma poliadenopatia, não é um gânglio mais localizado submandibular. Então, existe uma característica. No exame físico, você não tem aquele aspecto mais característico da infecção bacteriana, que é aquele exudato, aquelas placas bacterianas, quando o otorrino, um especialista, um clínico, um pediatra vai dar o diagnóstico. Mais importante que tudo é usar um antibiótico de maneira correta quando for necessário. Porque se você usa um antibiótico por um tempo curto ou de maneira desnecessária, você vai estar criando cepas, colônias de bactérias que na próxima infecção vão ser mais resistentes a um antibiótico usado habitualmente. Por isso tem que tomar cuidado no uso do antibiótico quanto a provocar cepas resistentes, e também o uso desnecessário com seus efeitos colaterais com o uso desnecessário dos antibióticos. Vamos conferir a resposta do quadro Verdade ou Mito. Vamos saber se o soro fisiológico serve mesmo para desentupir o nariz.
No começo do programa nós perguntamos se lavar as narinas com soro fisiológico pode ser uma boa solução para resolver o problema de nariz entupido. É hora de saber a resposta, é verdade ou mito? Não, o uso de soro fisiológico ele pode contribuir para você melhorar a permeabilidade nasal, ou seja, se você tem a lavagem nasal com soro, você tira resto de secreção, de crostas, então isso facilita realmente a respiração, principalmente em quadros de sinusite, resfriado, uma lavagem é sempre bom. Você retira uma carga viral, um excesso de crostas, e isso facilita tanto a drenagem da parte de secreção, como melhora também a respiração.